Amigas e amigos, muito importante essa declaração ousada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento do MST, de que ele será candidato a presidente da República em 2018 e candidato para vencer, segundo ele. Evidentemente que a força do seu carisma, da sua autoridade moral, o fato dele ser aí uma liderança política completamente diferenciada desse mundo da bandalheira, da corrupção, né, da elite brasileira, da podridão da elite brasileira, da direita brasileira, né, e isso tem um peso muito grande. Ele certamente chegaria à disputa com essa enorme autoridade moral que ele tem, essa estatura moral que ele tem, infinitamente superior a todos os seus adversários aí do campo conservador, do campo da direita. Não é da lama, da indústria da maracutaia, tem expressão popular, né? Enfim, tudo que a gente sabe o que representa o Lula, quem ele representa, né? Quais são os segmentos sociais com os quais ele dialoga, né, a sua plataforma de governo, né, a sua prática, enfim, como presidente em dois governos e depois também como aí um dos esteios da sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff, enfim, tudo o que aconteceu no país do ponto de vista do seu desenvolvimento, né, da sua evolução nesse período, na era Lula-Dilma. Não à toa os dois chegaram, até que a direita pôs a faca no pescoço deles, né, chegaram com altíssima popularidade, coisa inédita no Brasil, né, pode ser, não tenho conhecimento, mas talvez no mundo, se isso aconteceu raramente, né, numa democracia, evidentemente, com os limites de uma democracia burguesa, liberal, né, carregada aí de vícios da direita, né, do poder econômico, do poder midiático, poder ideológico, enfim. Mas dificilmente haverá, são poucos exemplos na história que pode se comparar com esse grande êxito do Lula e da Dilma. Então tudo isso evidentemente que pesa, mas o determinante não é isso, né? O determinante numa situação, numa sociedade como a nossa, nas circunstâncias em que nos encontramos, é que se forme uma base social, uma base política, né? A história de se formar uma grande frente de defesa da democracia, defesa dos direitos do povo, dos fundamentos da nação, essa que é a questão determinante, né? É por aí que a coisa tem que ser vista, é por aí que se deve caminhar se a gente quiser derrotar o golpe, ter alguma esperança de que a democracia vá favorecer o povo, né, que se retorne à normalidade democrática com o objetivo de levar à frente, enfim, o ideal republicano, que eu já falei bastante dele aqui, né, o ideal aí da abolição, da independência, a verdadeira independência do país, né, o ideal, enfim, da república. A república existe para ser progressista, né, para ser democrática, para ter independência nacional. É coisa que a elite brasileira não tem nenhum compromisso, né, não tem isso na sua ideologia, no seu horizonte. É outra coisa. A elite brasileira é escravagista, né, da corrupção, da exploração do povo, né, de sugar o sangue do povo, arrancar o couro do povo. É uma história que a gente conhece muito bem, enfim. Mas, retomando a ideia aí do ex-presidente Lula, nós devemos sim aplaudir essa atitude dele, com esta ressalva, evidentemente, de que é preciso ampliar, que é preciso criar um movimento efetivo de defesa da democracia, até porque tem aí aspectos muito pragmáticos. A direita é pragmática, né? Ela não está pensando em futuro, não está pensando em nada, não está pensando em democracia, ela está pensando simplesmente em como que ela se segura aí no golpe. Esse é um dado da maior relevância, que a gente deve ter, sim, ele em conta para a gente não cair aí nas ilusões de que vão ocorrer eleições, de que é possível ganhar as eleições, né? As coisas não são assim. Pegue-se, por exemplo, a Operação Lava Jato. O que essa turma está armando aí? Né? Essa turma que não trabalha, é importante dizer isso sempre, porque a gente não pode falar da Operação Lava Jato sem uma boa dose de indignação, porque aquilo ali é uma coisa realmente abjeta, né? Eles não trabalham, eles ficam fazendo politicagem,
24 horas por dia, né, aí se escudando na mídia, a mídia fazendo aí esse ir e vir, né, podemos dizer aí com a mídia. Agora já tem aí mais uma delação premiada engatilhada do grupo Chain. Tem aí também a história da Odebrecht. Tudo isso eles vão utilizar sem dúvida contra o ex-presidente Lula. A ideia deles é não deixar o presidente Lula se movimentar, né? Essa manifestação, essa ida dele lá no MST, certamente isso terá consequência, não ficará barato. A direita não é besta, essa elite, esses golpistas, esses corruptos não são idiotas, né? Eles estão de olho em tudo isso, em como o ex-presidente está se movimentando. E eles certamente vão cercar ele, vão criar piquetes para ele. Sérgio Moro rapidamente vai criar aí mais algum factoide, né, no sentido de ir criando as condições para inviabilizá-lo, se não pela via judicial, pela via política mesmo. Porque aí fica a mídia falando 24 horas por dia, é ladrão, é líder de quadrilha, como fez aquele boquirroto medíocre lá, o Deltan Dallagnol, naquele show midiático, né? Cria-se essa onda, né? E fica-se falando nisso 24 horas por dia, né? É como eu disse, eles não trabalham, é uma turma que trabalhar não é com eles não. Investigar, né, puxar os fios da meada, né, fazer aí o trabalho que eles deveriam fazer, né, se dedicar, enfim, à função precípua deles, né, do Ministério Público Federal, né, da magistratura, né, os delegados da Polícia Federal que estão envolvidos lá também, que deveriam não fazer esses relatórios ridículos, mal redigidos, analfabetos funcionais, é isso que eles são. Né, e fazer aqueles espetáculos do Deltan Dallagnol, e esses espetáculos do Sérgio Moro também, aquela condução do Lula para depor num aeroporto, no caso o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A prática deles é assim, é isso que eles sabem fazer, né, é para isso que eles foram postos lá. Né, e certamente eles podem aí criar novos factoides contra o ex-presidente Lula, porque é isso, né, toda vez que o Lula fala, ele se agiganta. Toda vez que essa turma da Operação Lava Jato fala, eles se apequenam. Essa é uma diferença essencial. Portanto, eles têm que se utilizarem desses recursos que eles já se utilizaram, né, e que a mídia certamente é o grande esteio de tudo isso, né, o grande propagador de tudo isso, se utilizando basicamente daquele binômio que eu falei aqui, a mentira e a violência. É assim que eles agem, basta ver como eles tratam lá os delatores, né? Prende naquelas prisões desumanas que tem o mesmo espírito das chacinas dos presídios que ocorreram no país agora recentemente. O espírito é o mesmo, é o da violência, a ideologia da violência e a política do ódio. Esse que é o sentido aí da luta política que nós estamos travando atualmente no Brasil. É preciso ter em conta isso, portanto, a necessidade de se construir amplos espaços para a defesa da democracia e da nação, para se pensar na disputa eleitoral de 2018. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.